Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Comigo está tudo bem. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um versículo da Bíblia. Desta vez nós vamos falar de Mateus capítulo 7, no versículo 1. Lá está escrito assim: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Vamos conversar sobre este versículo neste vídeo. Eu convido você, vem comigo. Não é difícil nós encontrarmos pessoas conversando e no meio da conversa, falando a respeito de algum acontecimento, que alguém cometeu alguma coisa ou a maneira de alguma pessoa ser, e que as pessoas elas fecham o seu comentário a respeito do assunto dizendo: mas nós não podemos julgar. E quando elas falam isso, elas falam se referindo ao teor deste versículo de Mateus capítulo 7. Então, vamos ver, na verdade, o que está dentro desse versículo e por que as pessoas citam. Será que elas estão corretas quando elas usam desta forma este versículo? Veja bem, a palavra central aí desse versículo é o julgamento. O julgar ou não julgar. Então, o que é, na verdade, o julgamento? Como poderíamos conceituar esta questão do julgamento? Para facilitar aqui o nosso entendimento nesta conversa, eu vou separar aqui em dois pequenos grupos. Por que não dizer, na verdade são todos sinônimos, mas o sentido das interpretações ou dos sinônimos que eu vou apresentar, eles levam para um caminho, enquanto um grupo leva para um caminho, enquanto o outro grupo que eu vou apresentar leva para outro caminho. No primeiro grupo, para a gente conceituar, fala de julgamento. Julgamento, então, sendo aquele lugar aonde se aplica sentença sobre alguma pessoa, sentenças que vão penalizar ou modificar a vida daquela pessoa. Sentenças que também podem ser traduzidas como um veredito, ou uma deliberação, um arbítrio que vai ser colocado, imposto sobre a vida de alguém, uma resolução ou alguma coisa sendo decretada para concluir um juízo aplicado. São questões aqui que significa julgamento, porém, na verdade, também descrevem os atributos de um juiz, aquele que celebra o julgamento. Num segundo grupo, eu coloquei também um outro sentimento a respeito de julgamento. E neste outro grupo, nós podemos ver que também a emissão de uma opinião é emitir um julgamento. Você tem uma opinião a respeito de alguma coisa. Quando você decide algo sobre a sua vida, se você vai ou não vai, se é melhor por aqui ou se é melhor por ali, você está emitindo um julgamento, porque você está tomando uma decisão, está preferindo uma determinada coisa e naturalmente rejeitando a outra, porque uma das duas julgou você ser melhor do que a outra. Então você apreciar uma coisa e não apreciar outra, emitir um parecer a respeito de alguma questão, tá? Quando você também coloca o seu voto, né? Você está decidindo: eu quero este ou aquele assunto, eu quero este ou aquele candidato, eu quero este alimento ou aquele outro alimento, quero este alimento porque eu acho que vai me nutrir mais, não quero aquele outro alimento porque eu acredito que aquele outro alimento vai me prejudicar a saúde. Você está emitindo também determinados julgamentos quando você faz uma avaliação, apresenta uma análise, quando você apresenta um conceito teu a respeito de um determinado assunto, a sua consideração, tá? Aquilo que você acredita ou aquilo que você não acredita, você está emitindo
julgamentos, quando você resolve fazer alguma coisa, como você define alguma coisa, tudo isso, na verdade, são sinônimos ou estão atrelados aos conceitos de julgamento. Como devemos então entender essa questão de julgamento apresentada no versículo de Mateus, capítulo 7, no versículo 1? Vejamos, você tem o direito de se expressar e de se expressar da maneira como você quiser, né? Você tem a liberdade para emitir uma opinião, você tem a liberdade para emitir um parecer a respeito de determinadas coisas, você tem o direito de expressar o seu pensamento, você tem o direito de analisar as coisas, as questões, e no final da análise você vai apresentar algum tipo de entendimento que você teve a respeito da questão ali, de fato, a questão que está sendo questionada naquele momento. Tá? Defender as suas convicções é um direito que você tem, é um direito que nós temos, está dentro do nosso contexto de liberdade. Tá? Apresentar os seus conceitos, os conceitos que você tem a respeito de assuntos, né, de situações e até mesmo de pessoas. Eu tenho um conceito a respeito de pessoas, eu tenho um conceito a respeito dos candidatos que se apresentam a cargos políticos. Esse eu não gosto por isso, esse eu não gosto por aquilo. Você está apresentando conceitos, né? Esse é bom ou esse é ruim, né? Conceitos, e conceitos, às vezes, conceitos de valor. Bom, são direitos que nós temos de nos expressar. É inerente à liberdade do ser humano. Mas qual é a mensagem que está contida no versículo, que é, na verdade, a razão e a inspiração deste vídeo? Veja bem que o julgamento a que se refere aqui o nosso Senhor neste versículo é aquele julgamento que no final há uma emissão de alguma sentença. É desse julgamento que Jesus está falando no seu versículo, né? É a respeito do que nós fazemos, de como nós nos comportamos, de como nós nos apresentamos diante de determinadas situações que nos são trazidas, e a gente acaba se colocando no papel de juiz, e a gente analisa, a gente julga e, final, a gente aplica uma sentença condenando ou absolvendo uma pessoa. Também dentro desse versículo, e naturalmente complementado pelo versículo 2, tá, está também o fato da mensagem de Jesus estar nos dizendo que nós não devemos nos colocar na qualidade de juiz. Lembre-se que Ele é o justo juiz, é o justo juiz, dito por Paulo na segunda carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 8. Mas está dizendo que Ele é o justo juiz. E é interessante quando a gente fala de Jesus, o justo juiz, porque Ele é justo. Nós estamos em busca desta justificação. E quando nós tivermos na condição de justo, diz a Bíblia, que nós iremos julgar a terra com Cristo, porque Ele é o justo juiz. É Ele quem vai julgar, na verdade, é Ele quem vai emitir a sentença final, no final do julgamento, e não somos nós, tá? E não somos nós. Então, só Ele, só Jesus, pode condenar ou absolver alguma pessoa, absolver ou condenar alguém. Este poder não foi relegado a ninguém, nem a mim, nem a você que está me assistindo, nem a ninguém. Qualquer autoridade eclesiástica ou não eclesiástica não tem esse direito de emitir este tipo de julgamento. E qual é o julgamento aqui, a natureza desse julgamento, querido? É a natureza do julgamento que o versículo nos traz, não é a natureza humana, mas a natureza espiritual. Só Jesus pode emitir
este julgamento. Eu fico por aqui, deixando para você uma recomendação. Use bem a sua liberdade, mas não se coloque sobre qualquer outra pessoa, numa condição de superior, numa condição de melhor, numa condição de juiz, mas coloque-se do lado para ajudar esta pessoa nessa caminhada aqui na Terra, que não é fácil. Mas se nós nos ajudarmos mutuamente, certamente todos nós alcançaremos a glória com Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde por toda a tua vida. Agradeço pela tua presença mais uma vez, pela tua audiência. Agradeço também, se você puder e quiser, assim, se for da tua vontade, me ajudar nesse trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? E, se possível, deixa também o seu like e compartilha este vídeo. Com isso você vai estar fortalecendo esse canal. Eu tenho o propósito de chegar aos 250 inscritos. Estamos pertinho, tá faltando 28 pessoas para que a gente possa atingir os 250. Conto com a tua ajuda, te agradecendo e me despedindo por aqui do nosso canal. Conte comigo!